Saudar a igreja com a paz do Senhor. Bom dia. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Amém. Para este domingo abençoado e assim estou a convidar a igreja a abrir na palavra de Deus, a sua Bíblia, o Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8, e vamos ler o versículo 36. Evangelho de João 8, versículo 36. Se o irmão já encontrou, pode acompanhar ali na sua Bíblia ou no seu dispositivo, ou então simplesmente na projeção que temos ali. Diz assim a palavra do Senhor. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Repito, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Palavra do Senhor. Estamos orando. Nosso Deus, nosso bom Pai, nós louvamos e exaltamos o Teu santo e bendito nome. E agradecemos as Tuas múltiplas bênçãos que o Senhor tem derramado nas nossas vidas e a oportunidade de podermos ter, de estar aqui para Te glorificar, clamar o Teu santo nome e pedir para que mais perto possamos estar de Ti, porque Tu és o nosso Deus, o nosso Pai, que conhece as nossas necessidades e as nossas lutas. Assim, abra, Senhor, o nosso coração e permita que a Tua palavra venha fazer morada e que o Teu Espírito Santo venha nos transformar e venha nos libertar em nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Muito obrigado. É sempre um prazer que quando nos reunimos para podermos partilhar a palavra de Deus, a palavra de Deus que é vida, a palavra de Deus que liberta e a palavra de Deus que restaura e que cura. E dizer que Deus tem nos abençoado de diversas formas, de diversas maneiras. E nesta semana em que termina e agora estamos a começar outra, tivemos momentos muito abençoadores, tal como a nossa secretária já disse, porque o Departamento de Senhoras promoveu então o seu encontro, a sua 4ª edição do Reavivamento Joelho no Chão e Casa em Pé. E também nesta semana tivemos o encontro dos membros do Conselho e os seus departamentos e subdepartamentos para podermos refletir naquilo que é a temática do quadrimestre, que é a transformação. Este foi o foco também deste reavivamento, que teve como o tema central Joelho no Chão e Casa em Pé, onde orou-se por diversos assuntos como da igreja, das famílias e tantos outros assuntos que este departamento concentrou-se para poder pedir que Deus pudesse abençoar ou possa abençoar, né? Onde refletiu que é necessário abrir o coração para que Cristo possa entrar e possa fazer morada nos nossos corações, nas nossas vidas e nos nossos lares. E é necessário aprender a lutar com armas certas, porque muitas vezes nós oramos, nós não sabemos lutar com armas certas. É necessário conhecer quais são as ferramentas, que é o capacete, a couraça, as sandálias, a espada. É necessário conhecer todas essas ferramentas para você poder entrar na batalha. E também ao entrar na batalha, você precisa se santificar diante de Deus, porque sem a qual ninguém verá a Deus, né? Sem santidade ninguém verá a Deus. Quando nós não clamamos, quando nós não buscamos a Deus em forma a santificar e não santificamos o nosso lar, nós teremos dificuldades para podermos cuidar do nosso lar. É necessário conhecer as guerras ou as lutas e as ferramentas com quem podes lutar. E também
puderam refletir acerca da ansiedade. Hoje temos muito problema com a ansiedade ao nível da nossa sociedade, e muitas pessoas hoje entram em depressão, outros até chegam a ponto de tirar a vida por causa da ansiedade, por causa de querer aquilo que o amanhã ou aquilo que você não pode ter. Então é importante orar e pedir a Deus, porque a oração é a única luta para podermos combater a ansiedade. E, por fim, a oração de ações de graça, porque Deus é feito de carne e não de pedra. Ele sente, ele tem essa sensibilidade em poder sentir e reconhecer quando o seu filho se dirige ou a sua filha se dirige em oração perante a sua presença. E também podemos ver que a oração é sim a espinha dorsal da igreja, do departamento e de qualquer lar. Uma casa, uma família, uma igreja que não ora, ela está afadada ao fracasso. E quem está do joelho nunca vai tropeçar, mas aquele que está de pé, cuide-se para não cair. Então, quem está de joelho realmente não tropeça. E ainda no retiro, com os membros do conselho, os líderes dos departamentos, os subdepartamentos, refletiram acerca da renovação da mente para a transformação espiritual, onde fez-se perceber que a verdadeira transformação espiritual, ela começa na renovação da mente pela palavra de Deus, e que quando a mente é enganada, o coração se desvia e o corpo pratica pecado, né? Quando isto acontece. Então, é necessário olhar para todos esses aspectos. Em suma, foi um momento muito bom, de uma semana de bastante oração, de bastante entrega, e que a igreja esteve envolvida. Então, nós apelamos ainda que a igreja continue orando e suportando-se uns aos outros em oração, porque isto é bom, nos fortalece e nos faz crescer. O texto que nós lemos faz referência de que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sereis livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não há transformação sem libertação do pecado. O Filho que liberta é Jesus. E a Bíblia vai afirmar isto na sua palavra, na palavra de Deus, que em João 1:29, que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Filho é a vida, e sem ele ninguém vai ao Pai. Ele afirma: eu sou o caminho, a verdade. Ninguém vai ao Pai se não passar por mim. Ele é o caminho, a verdade e a vida. O Filho é essa verdade. E essa verdade é uma verdade que liberta. Essa verdade é uma verdade que cura. Essa verdade é uma verdade que traz paz. Essa verdade também é a verdade que transforma o homem de todas as suas lutas, de todas as suas preocupações. Então, e o Filho mesmo vai dizer que eu vim para que tenhas paz, para que tenhas vida, e a vida em abundância, né? E João, desde a parte B, vai dizer isso, que ele veio para que possamos ter paz, possamos ter liberdade, para que nós possamos ter essa vida, e uma vida de alegria, não mais uma vida de tristeza, não mais uma vida de lamentações, mas uma vida de alegria, uma vida firmada aos seus pés em Cristo Jesus, né? A verdadeira liberdade, ela reside apenas em Cristo Jesus. Só em Cristo Jesus é lá aonde nós encontramos a verdadeira liberdade. Muitas pessoas já foram buscar a liberdade em muitos sítios, em vários lugares. Outros até foram buscar a liberdade no álcool, na droga, em tantas outras coisas para tentar se sentir livre. Mas em tudo isso nós não encontramos liberdade. A verdadeira liberdade nós só encontramos
em Cristo Jesus, o nosso Salvador. E é por isso que ele vai trazer esta afirmação: se verdadeiramente o Filho vos libertar, então sereis livre. Cristo é o verdadeiro libertador que cura, que transforma a nossa condição de escravo para filho, né? Para filho. E ele vai apelar que a todos quanto receberem, a todos que receberem Cristo como Senhor e Salvador, deu-lhes o poder de serem chamados filhos e filhas de Deus. Foram alistados neste rol que é dos filhos de Deus. Mas para que sejas alistado nesse rol, você precisa tomar uma decisão. Você precisa abandonar a sua vida de pecado e se apresentar diante dos pés, reconhecer que este é o único filho, é o único caminho que é a salvação, aquele filho que ele mandou, que ele disse que porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que crer nesse filho não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa vida eterna é a verdadeira liberdade. Essa vida eterna é aquela que nos liberta, é aquela que nos dá paz, é aquela que nos dá a alegria para sermos chamados filho. E o versículo 35 deste texto que nós estamos a ler vai dizer que o filho sempre faz parte da família e é livre da escravidão do pecado, é livre da escravidão do medo, é livre da escravidão da culpa. Quando nós somos filhos, já não vivemos presos, já não vivemos na dependência, não ficamos com o medo dos gatos quando estão a andar em cima do teto, o medo de qualquer outra coisa em que nós saímos e atiramos sal em cima da mesa para dizer está amarrado, ou então aquelas ideias que surgem que coloca a bacia na porta para que quando o demônio vier, vai ver água e não vai entrar. Quem crê em Jesus Cristo é livre de todo esse medo, de toda essa culpa, já não mais fica completamente preso nesta situação. Então, a liberdade em Cristo Jesus traz paz, né? Traz propósito e a verdadeira alegria de viver como verdadeiramente filho e filha de Deus. Só aqueles que são livres, só aqueles que apresentaram, que foram lavados no sangue do Cordeiro, esses sim são chamados filhos de Deus e esses são livres dessa escravidão do pecado, né? E o texto vai dizer sim que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Dentro do capítulo nós encontramos uma discussão muito grande entre Jesus e os fariseus, porque Jesus vem com uma missão, ele veio para libertar. Eles sabiam que viria o Messias, viria alguém para poder libertar, para poder trazer paz, para poder trazer cura a este Messias. Mas a noção e a ideia do que o povo tinha desse Messias que devia vir é o Messias que viria em um cavalo, vestido de rei, com uma escolta e entraria para poder recuperar o poder que havia se perdido. Esta era a ideia que se tinha, mas para a surpresa do povo, o Messias está a vir por cima de um animal de carga, está a vir por cima de um burrinho, né? Isso começou a baixar a expectativa e como se não bastasse, as pessoas vão cantando Hosana, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, né? E as pessoas vão tirando e vão colocando aquilo que tem para que este Messias possa entrar, mas aqueles que tinham a expectativa, porque essa ideia que eles tinham do rei, do Messias, do libertador, é alguém que vem com um sentido de arrogância para poder salvar, para poder libertar e combater, para poder devolver o poder aos filhos e filhas de Deus. Mas não é isso que está a acontecer. Está a entrar o Messias humilde, está a entrar o Messias fora daquilo que é a expectativa. Isso começou a trazer dificuldade para poder acreditar se realmente este é o Messias. Este mesmo aquele será que vai nos libertar? E ele começa esta conversa ali com o povo e dizer assim: eu vim para poder vos dar vida, eu vim para poder vos salvar, eu vim porque eu sirvo a um Pai
que é o vosso pai, que é o pai de Abraão, que é o nosso pai Abraão. Mas ali começa a trazer uma dúvida, não é possível. Nós adoramos ao Pai, que é o nosso Deus, e nós somos filhos de Abraão. Isso começa a trazer alguma dificuldade pelas afirmações que Jesus vai podendo fazer acerca da sua missão. E ele vai dizer que eu conheço Abraão, eu conheço os profetas. E eles vão dizer assim: calma aí, você nem 50 anos tens. Como é que conhece este homem? E quando ele vai afirmar também, dizer que eu sou o que sou, isso vai começar a trazer uma dificuldade em lhe acreditar. E isso vai fazer também com que os sacerdotes começam a se levantar para dizer assim: realmente este homem está endemoniado, porque ninguém pode fazer estas afirmações. Isto começou a trazer dificuldade, mas Jesus não estava a falar de uma libertação política, não estava a falar só de uma libertação política, mas ele estava a falar de uma libertação espiritual, uma libertação, porque o povo estava preso no pecado, estava escravo do pecado e precisava ser liberto. É dessa libertação em que Jesus estava a se referir, quando ele estava a conversar com os judeus que haviam crido nele, mas a vida deste ainda estava ligado às tradições, porque eles cresceram numa tradição completamente religiosa e conheciam todos os métodos, conheciam todas as leis, conheciam todas as maneiras de viver. E eles criam nisso, e é isso que lhes conduzia. E quando Jesus vai chegar e vai dizer assim: eu vou destruir esse templo e vou reconstruir em 3 dias, isso também começou a trazer dificuldade para este povo. E viram para ele como alguém que está a blasfemar o nome do Senhor. Porque para este, a verdadeira liberdade vem da origem étnica. E é por isso que eles vão afirmar que se somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Mas Jesus vai dizer aqui: vós sois escravos do pecado. O vosso pai é Satanás. E isso levanta a ira por este povo que estava ali, porque não estavam a entender o que Jesus estava realmente a afirmar. Não reconhecem a escravidão espiritual. Mas Jesus vai afirmar no versículo 34 que todo aquele que comete o pecado é escravo do pecado. Todo aquele que comete o pecado é escravo do pecado. Queridos irmãos, queridas irmãs, o pecado escraviza, o pecado nos mantém reféns, o pecado não ajuda, o pecado simplesmente nos envelhece, o pecado nos mantém distante daquilo que é a presença de Deus. Então, o pecado domina, escraviza, vicia. E nós vemos hoje na nossa sociedade, muitas pessoas sorrindo, muitas pessoas vivendo de alegria e de aparência. Eles aparentemente estão felizes, mas eles são escravos do pecado, vivem no vício do pecado, vivem no vício do álcool, no vício da prostituição, na feitiçaria, na pornografia, vivem completamente presos e não conseguem largar o vício. Todas as vezes que tenta largar o vício, só consegue viver 1, 2, 3 dias ao máximo, logo está a voltar, porque não consegue viver livre daquele pecado, porque o pecado dominou. Dominou, e todas as vezes que ele sente a necessidade, é como se uma luta renhida e que ele não consegue se libertar da situação em que ele está a viver. É essa escravidão, é a escravidão da feitiçaria. A feitiçaria nos escraviza e mantém as pessoas refém, porque as pessoas não conseguem se libertar daquilo que é o pecado. E elas gritam por dentro, pois que estão presas nesses vícios todos que nós acabamos de mencionar aqui. Alguns até na mentira, outros no roubo, outros até na burla, e vivem a vida deles, fazendo a vida deles, burlando e enganando pessoas. Estão presas nisto e precisam de libertação. Se o filho não fazer morada, se o filho não entrar, se o filho não vos libertar,
verdadeiramente não sereis livre. Ele precisa vos libertar. Ele precisa libertar as pessoas que se encontram presas nessa situação, nos traumas, na ansiedade, nas mágoas do passado. Há pessoas que vivem completamente no passado, carregam o passado tão rijo em que basta você tocar, é que como você ativa o botão lá do passado e simplesmente você vê as pessoas, alguns não conseguem expressar, não conseguem falar os problemas que eles vivem e simplesmente começam a lacrimejar, começam a chorar, começam a gritar, porque estão perdidas, porque não conseguem se libertar. Elas precisam desta libertação, precisam se achegar diante dos pés de Cristo e confessar, abrir o coração e poder falar aquilo que lhes mantém preso. Eu não sei nesta manhã o que é que te mantém preso, o que é que te escraviza. Não importa o que, Jesus está a bater a tua porta e Ele quer entrar, Ele quer te libertar da sua condição de pecado, da sua condição pecaminosa. Depende simplesmente de ti. Eu não sei qual é o vício que te mantém preso, não sei qual é o vício que você sempre, e tem sido sempre esta tua luta, esse teu tendão de Aquiles, em que todas as vezes em que você se encontra diante dessa situação, você não consegue resistir. A Bíblia, a palavra de Deus vai dizer que nós não recebemos tentação maior do que a nossa capacidade. Se você não tiver essa intimidade com Deus, não tiver esse costume de olhar e ler sempre a palavra de Deus, ouvir o que tem para te orientar, você não vai conseguir se libertar deste vício. Lembra-se que Cristo é o verdadeiro libertador. Só Ele quer te libertar. Só Ele pode transformar a tua vida. Só Ele pode transformar a tua tristeza em alegria. Mais ninguém. O álcool não tem esse poder. O vício, o cigarro, a pornografia ou qualquer outro pecado não tem esse poder. Simplesmente é um calmante que vai te deixar relaxado no momento e vai voltar. Nos vícios não tem nenhum valor. Simplesmente Cristo é o único que liberta e que te tira essas mágoas do passado. Porque o pecado é essa prisão invisível que vai prometer te dar prazer, mas simplesmente não tem prazer. Ele só vai te escravizar. São esses os desejos da carne que de forma ardente eles gritam, mas não te libertam. Simplesmente te mantém vivo, te mantém apenas ali completamente dependente. Então, por isso é que Jesus vai afirmar que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Livre do domínio do pecado, livre de qualquer outra situação que esteja a te manter preso, que esteja a te manter completamente dependente desta situação. A restauração dos relacionamentos com Deus depende da tua entrega, depende do teu reconhecimento e visitar o teu coração e saber qual é o pecado, qual é o problema que te mantém distante de Deus, qual é o problema que tem criado inimizade no meio da família, qual é o problema que tem feito com que você seja o causador de problemas dentro da sua família. Talvez na sua família você foi considerado como aquele que é o causador dos problemas. E todas as vezes que você chega, é que não há paz na família. Simplesmente as pessoas reconhecem, olha, o problemático chegou. Aquele que sempre levanta a calúnia chegou. E quando você chega lá no teu grupo de convívio, seja no coral, seja no teu lugar de serviço, todas as vezes que você chega, todas as pessoas dizem assim, bem, a paz se foi. Né? Quando você falta no serviço, é como se o ambiente da empresa se torna leve. Basta você chegar, o ambiente se torna completamente pesado, completamente desagradável. Mas os filhos e filhas de Deus não deviam ser assim, porque vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Aonde um cristão chega, deve trazer paz, deve trazer alegria, deve trazer esta harmonia e esta boa convivência, em vez de trazer esses conflitos e estes momentos de problema. O Filho de Deus é aquele
que é o catalisador, é aquele que vem a edificar e cimentar os relacionamentos. E deve ser alguém relacionável, deve ser alguém em que, quando nós conversamos, quando nós encontramos paz e alegria. Então, a verdadeira liberdade é uma obra de Deus no interior do homem, que resulta numa nova maneira de pensar, numa nova maneira de agir e também de testemunhar e poder dar o seu testemunho. A nossa vida deve ser uma carta aberta daqueles que são filhos e filhas de Deus. Quando o mundo olha para nós, consegue ver uma transformação em nós. E não simplesmente quando olha para nós e diz assim: se esse que é chamado Filho de Deus continua a se proceder desta maneira, prefiro continuar no meu canto. Não devia ser assim. Nós não devíamos ser motivo de escândalo, mas nós devemos ser motivo de alegria, para que as pessoas possam olhar em nós e possam receber Cristo como Senhor e Salvador e possam ser libertos dos problemas. Nós devíamos ser aquelas pessoas em que, quando nós chegamos, as pessoas correm diante de nós para poder ouvir uma palavra de esperança, uma palavra de conforto, uma palavra de orientação. A libertação precisa começar em mim. E eu devo ser agente libertador por causa do meu caráter, por causa das minhas ações e a minha maneira de agir. E ela começa com a ação do Espírito Santo e se manifesta também numa nova maneira de viver, numa nova maneira de servir e numa nova maneira de agir. E Jesus vai replicar e vai trazer bem esta verdade. Bem sei que sois descendentes de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. A palavra de Deus, quando não está em ti, você é um agente do mal. Você é um agente que procura sempre destruir, que procura sempre trazer calúnia e difamação no meio da igreja, no meio da comunidade, no meio da tua família. O Espírito Santo precisa alcançar e precisa te libertar através da palavra de Deus e se manifestar então nessa nova maneira de viver. Então, para nós que tenhamos a verdadeira liberdade em Cristo Jesus, nós precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente. É isso que Romanos 12, 1, 2 vai dizer, que o Espírito Santo precisa nos renovar. Nós precisamos ser transformados pela palavra do Senhor, onde Paulo vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, que é a nossa maneira de viver. Isto vai acontecer, a verdadeira transformação da nossa mente. E ela começa na nossa mente, ela vem até o nosso coração, trabalha nas nossas atitudes, trabalha no nosso caráter e vai se manifestar na nossa maneira de agir, como nós agimos, como nós nos comportamos, como nós falamos e agimos no nosso dia a dia. E eu penso que a igreja precisa ser essa agente de transformação, e aqueles que são filhos e filhas de Deus precisam viver essa transformação, esta libertação, tanto no seu caráter, no seu agir e na sua maneira de pensar e de viver. Se isto não acontecer, nós não seremos livres, estaremos completamente presos no pecado e nós não seremos esses agentes de transformação. Nesta manhã, o Senhor quer libertar o teu coração, o Senhor quer te libertar dos teus vícios, o Senhor quer te libertar da tua condição de pecado, da tua condição de sofrimento, de escravidão, mas depende de ti. Se abrires o teu coração, Ele verdadeiramente vai entrar e quer trabalhar para o seu coração. Eu quero convidar o irmão ou a irmã para poder baixar a sua cabeça e poder orar, e poder reconhecer a tua condição, como você está. Será que você está livre do pecado? Você está livre do vício que te aprisiona e da situação em que você vive? Ou você continua vivendo ainda naquela situação de continuar a destruir aquilo que é a obra de Deus? Lembra-te que você é o templo do Espírito Santo, e sendo o templo do Espírito Santo, você precisa viver de forma livre, de forma limpa, e de forma que sejas liberto
no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Salvador. Vamos orar. Nosso Deus, nosso bom Pai, nós estamos diante de Ti, queremos orar, queremos pedir que o Senhor venha nos visitar, venha nos libertar, venha nos transformar e venha nos tornar completamente livre. Porque a verdadeira liberdade vem somente de Ti, que é o nosso Deus e o nosso Pai. Nós não temos a outro a quem nós possamos correr, a quem nós possamos pedir a verdadeira liberdade. Pai, nada neste mundo tem a verdadeira felicidade a não ser em Ti. E é por isso que nós pedimos que o Senhor visite os nossos corações, visite as nossas famílias e possa nos libertar. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, venha, Senhor, e habite nos nossos corações. Amém.